Muito bem, graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez, muito bem-vindos, boa tarde. Fé vê mais. Estou chamando de mensagem didática e você vai entender porque é uma mensagem didática. O que eu quero dizer com mensagem didática? Ela funciona como uma aula e o tema, o assunto da nossa aula é fé. Não vou estar falando sobre fé de forma generalizada ou de forma isolada, mas vou estar falando de fé aplicada, fé dentro do contexto alicerçado ou fortalecido pelo texto histórico que estaremos lendo, que você está vendo aí na nossa página, que se encontra em 2 de Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. Eu recomendo a você que já esteja preparando aí o texto na sua mão, seja através do seu aplicativo, do celular, o Bíblia, não é? Se você está num culto e este é um momento de culto, eu acho que o ideal é você ter realmente o texto bíblico na sua mão, não importa por que forma, mas o importante é que você esteja aí abrindo sua Bíblia em 2 de Reis 6, estamos de novo vindo para 2 de Reis, não é? Semana passada estivemos com o capítulo 5 e hoje estamos com o capítulo 6, não estamos fazendo nenhuma sequência, houve apenas coincidência do livro em cima do tema que Deus pôs em nosso coração. 2 de Reis 6, de 8 a 23 estaremos lendo, logo em seguida estaremos orando ao Senhor, e considerando essa mensagem didática, a fé vê mais, que eu já antecipadamente solicito que você esteja compartilhando, levando para outros, especialmente crentes confusos, os seus crentes, seus irmãos na fé, os que estão à sua volta. Convida-os a ouvirem esta palavra. Passe para eles. Ouça você. Se for possível, ouça mais de uma vez. É uma mensagem didática, como nós estamos dizendo. Então, lendo aqui em 2 Reis 6, de 8 a 23. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto, como dizem antigas versões, em teu leito de dormir. Ordenou o rei: descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria, a capital. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta palavra lida, a palavra cantada que acabamos de ouvir também. Obrigado, meu Deus, por este registro
que desejamos que registre, que marque, que imprima, que estigmatize fé em nossos corações. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Permite que através desta palavra didática o Senhor nos depure de nossos adereços confessionais, das muletas que carregamos, que em lugar de nos favorecer a andar bem e depressa, nos levam a tropeçar, a andar cambaleantes, com uma fé frouxa, uma fé que ora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está ativa, outra hora está inativa, uma fé que em lugar de produzir frutos e voltar para ti, muito mais, volta-se para nós e te envergonha muitas vezes. E envergonhados por conta disso, nós nos curvamos diante desta palavra, pedindo-te que pelo teu Espírito nos ensine, lembrando ao nosso coração e a ti, que tu és o autor e o consumador desta fé, Senhor Jesus. Por isso pedimos que tu invistas desta fé em nossos corações. Sem ela não te vemos, sem ela não nos aproximamos de ti, sem ela nem te servimos e quando tentamos servimos mal. Sem ela não somos nada. Sem ela não temos direito ao título de crentes. Sem ela não vamos a lugar nenhum. Sem ela não temos segurança, não temos esperança, não temos nenhuma visão das coisas espirituais. Mas a maioria de nós serve-se dela para ver temporalmente. E a fé não precisa contemplar o que é visível. Por isso rogamos que nos ensines e permitas que esta palavra nos edifique, nos corrija, conserte na caminhada de fé. Ó Deus, nós te rogamos, esperando que na graça de Jesus trates conosco por tua misericórdia infinita, segundo a abundância de teu amor, teu eterno amor para conosco, em nome e por meio de teu Filho Jesus. Amém. Nosso tempo hoje, meus queridos, é nos ocupar a discutir aquilo que podemos fundamentar em cima desse texto histórico, um texto que registra um milagre, não pequeno para nós. Mas eu não posso começar isso sem lembrar a você dois textos muito especiais que falam sobre a fé. Um deles foi uma palavra de Jesus para Marta, irmã de Lázaro, à beira da sepultura de Lázaro. Em João capítulo 11, versículo 40. Não te disse eu que se tu creres verás a glória de Deus? Se tu creres, verás. Ele tinha dito isso para Marta. E agora ele repete no momento em que Marta diz para ele, não, Senhor, quando ele manda retirar a pedra do sepulcro, não, é já de 4 dias, cheira mal, não te disse que se creres, verás. Quero lembrar também, sem citar aqui o texto, o encontro de Jesus com Tomé, que ficou emblemático para nós, virou citações, não é? Quando ele disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas outro texto, e este é um texto extremamente didático, Hebreus 11:1, que define fé para nós, é o texto de Hebreus, né? Estamos estudando Hebreus. É o texto que diz para nós que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, eu citei João 11:40, estou citando Hebreus 11:1, os dois textos do capítulo 11, né? Mas temos também aquele texto lá de João 20, que eu lembrei aqui, e nos 3 textos, o verbo ver está sendo usado. Veja, João 11:40, se você crer, verá a glória de Deus. João 20, bem-aventurados os que não viram e creram. E aí está o verbo ver também. E Hebreus, não é? A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Você percebe então que o verbo ver foi usado em conexão com a fé nestes textos solenes que eu acabei de citar aqui. Há mais, mas estes são principais para nós, o que nos importa de fato. Porque ver, e Jesus sabia disso muito bem, e vale lembrar aqui, vou trazer isso algumas vezes mais à tona, que Hebreus, capítulo 12, define Jesus, o Senhor, como o autor e consumador da fé. Eu consinto com o fato de que são muito poucos os crentes que param para pensar em Hebreus 12:1, esta referência a Jesus. Estaremos cuidando disso no devido tempo, nos estudos de Hebreus, queira Deus. São muito poucos os crentes que param para pensar nisso. Eu acho um título muito bonito, mas esse título é uma informação. Ele não é uma titulação. Ele é uma declaração para a nossa fé. É uma doutrina, que Jesus é o autor e o consumador da fé. Isso põe por terra, derruba por terra
todo tipo de filosofia evangélica, bíblico-teológica, que se criou ao longo dos anos e nestes últimos anos, que são os anos em que a igreja foi infestada de enganos, de falsos ensinos, de ensinos distorcidos e de heresias, em que se procurou introduzir na confissão cristã uma fé energizadora, uma fé tipicamente hinduísta, poder mental, uma fé mágica, uma fé poderosa em si mesma, dispensando até Deus e fazendo de Deus o seu servo, uma das coisas mais hediondas que foi produzida entre nós. E este texto de Hebreus 12, dizendo que Jesus é o autor e consumador da fé, joga isso por terra completamente, porque esse tipo de fé que tem sido pregada por aí, e que tem realmente atraído as pessoas, porque investe nesse poder inerente que o ser humano quer ter, e ele quer se apegar a todas as propostas, e inclusive espirituais, que lhe deem reforço desse poder humano pessoal. É um humanismo diferente, centralizado na confissão evangélica, que faz do crente a pretensão de ser alguém detentor de uma fé que tem poder até sobre a vontade de Deus, tem poder em cima das coisas que ele pronuncia. É uma fé mágica, é uma fé cheia de malabarismos verbalizados e também de adereços verbalizados e de talismãs verbalizados, talismãs orais. Uma fé cheia de superstição, quanto aquilo que se fala e até quanto aquilo que se ouve. Na verdade, uma fé no mínimo pagã, mas não a bíblica. Porque esse tipo de fé é produzida pelo homem. Ele a dilata e ele fica poderoso nela, isso é mentiroso e falso. E a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador, quer dizer, ele tem a condução da fé, ele gera a fé e ele a conduz e a faz atingir ao propósito que ela tem de ter. E o propósito da fé não é o homem em cujo coração ela foi colocada. É Deus. Outro tanto nós vamos encontrar Judas dizendo para nós que a fé foi uma vez por todas dada aos santos. Quem deu foi Deus. E quando ela nos é apresentada na forma de um carismata, aquilo que chamamos de dom espiritual, Paulo fala isso para nós em 1 Coríntios capítulo 12, nos é apresentado então como dom de Deus, dom operado pelo Espírito Santo em nossos corações. A fé que opera, que realiza, mas continua procedendo de Deus, continua voltando para Deus, continua vindo, correndo por Ele e para Ele, tendo Ele como alvo, propósito e alcance. Meus amados irmãos, mas volto a dizer, o verbo ver foi usado em conexão com a fé, porque ver é tudo quanto nós queremos para crer. Mas isso é ir na contramão da vontade de Deus e de sua maneira de agir. Esta necessidade que o crente tem de se sentir crente, poderoso na fé, vendo sinais, tomando carona, por exemplo, na experiência de Gideão, que não serve de referência para nós e nem é doutrina, engana, faz dele a busca de uma fé muleta, que na verdade não pode ter o nome de sinal, mas é nome de tentação, é uma forma de tentar a Deus. E aí o crente quer sinalização, ele quer saber o que o profeta tem para dizer, ele quer saber que visão foi dada quanto ao dia de amanhã, ele quer ter uma antecipação de fatos que ele chama de fé, para que não tenha que crer, não tenha que esperar, porque a fé, ela tem como matéria-prima a esperança. E Paulo disse que nós esperamos o que não vemos. Outro tanto, a fé se apoia no que não vê, foi o que Jesus disse. Bem-aventurados os que não viram e creram. Entende? Fé e esperança, percebe aí? Você vai encontrar Paulo dizendo em Romanos que nós esperamos o que não vemos e com paciência então o esperamos. E Jesus diz que nós precisamos ter a fé que crê naquilo que não vê. Eu posso acrescentar aqui no mesmo texto de Hebreus 11 a experiência de Moisés, a cujo respeito nós temos uma fraseologia criada pelo autor de Hebreus, uma beleza extraordinária. Moisés, pela fé, viu o invisível. É disso que estamos tratando hoje aqui. Esse texto histórico mostra o que é que a fé vê. O que é que a fé vê? Se você estiver aí fazendo alguns apontamentos, se você é esse tipo de crente aplicado quanto à palavra de Deus, anote isso. O que que a fé vê? A fé vê o agir invisível da misericórdia e fidelidade de Deus e nos leva a reagir a Ele, a esse agir. Mas observou bem o que eu acabei de colocar? O que que a fé vê? Ela vê o agir da misericórdia e da fidelidade de Deus e aí nos leva a reagir a esse agir
de Deus via misericórdia e fidelidade. Quando a fé começa a se prender muito a efeito e a manifestação de poder, a milagres e a exterioridades, ela se afrouxa, ela se compromete com uma finitude, ela traz a ilusão de que se torna poderosa, mas não passa de crer no efeito do poder. E o poder é o efeito daquilo que é uma essência. A fé trabalha com a essência, o poder é a forma dessa essência se manifestar. Expressões que eu gosto muito de usar, porque são necessárias. Então, meus amados, esse texto histórico ilustra de forma perfeita isso que estamos considerando aqui. É o texto de Eliseu sobre o cerco dos soldados da Síria. Semana passada, como se fosse uma sequência, estávamos falando que Israel estava cercado pelo rei da Síria, lembra? Aquele cujo comandante era Naamã, o leproso. E aí, lá estava, ó, Israel cercado e o rei só querendo uma oportunidade para invadir. E agora, depois daquelas tentativas que aconteceram lá, aqui está havendo um momento de invasão. Ele faz várias tentativas para fazer Israel ficar acuado, submerso e submisso. Israel era o reino do norte, cuja capital era Samaria. E cada vez que ele fazia uma tentativa dessas, o Senhor revelava a Eliseu: o rei da Síria está montando uma cilada para os exércitos de Israel em tal e tal lugar. Israel mandava aquele seu moço lá como mensageiro ao palácio do rei para dizer: olha, o profeta mandou dizer para você não descer com seu exército em tal e tal lugar, que tem uma cilada lá preparada pelo rei da Síria. E então ele mudava a rota e o rei da Síria ficava muito desesperado por perceber que tinha enviado para lá todas as suas tropas, uma despesa imensa, não é? Em vão. Aí achou que havia um espião no meio deles, dando com a língua nos dentes. Até que alguém que já conhecia muito bem, é interessante, né? Como que tinha gente dentro da casa, do palácio ou da liderança do rei da Síria, que conhecia bem a história espiritual do povo de Israel, o povo que estava sendo acossado por eles, porque a menina que foi levada de Israel para ser criada da mulher de Naamã sabia do profeta Eliseu. E agora tem mais alguém lá no meio do exército, alguém da corte que também sabia do profeta Eliseu, e sabia, não, isso é Eliseu. É o profeta que conta até o que você fala lá na sua cama, ele conta, porque Deus mostra para ele. Então me caçem esse homem, porque eu vou capturá-lo, que aí eu posso entrar lá com o meu exército, fazer o que eu quero, não vai ter ninguém para avisar a ninguém. E aí a gente tem a história que acabamos de ler, não é? Lá vai o auxiliar de Eliseu de manhã muito cedo, certamente madrugada, levantar-se para preparar algumas coisas, e quando ele sai para o lado de fora para agilizar algo, ele percebe que, uma vez que estavam em Dotã e avisaram esse mesmo rei, tinha alguém lá com uma língua muito afiada, né? Avisou ao rei que o profeta estava em Dotã. Eliseu não morava em Dotã, mas ele estava lá em Dotã. E aí avisaram que ele estava lá. E então ele mandou carros e cavaleiros para cercar um velho profeta, preste atenção, para capturar, fazer refém um velho profeta. Mas não era tonto, ele imaginava: eu não vou mandar lá um soldado para entrar e trazer esse homem, ainda mais se ele é um profeta que sabe até o que eu penso. Imagine, é muito mais poderoso do que você possa. Vou mandar um exército inteiro. E mandou uma tropa. Quando o rapaz levanta, ele dá de cara com aquela cidade cercada por aqueles soldados e cavaleiros armados até os dentes, entra desesperado dentro de casa e diz: estamos fritos, estamos cercados por soldados de tudo quanto é canto. Eliseu tranquilo estava, tranquilo ficou. E aí você conhece a história, você acabou de ouvir a leitura aqui de que Eliseu olha para ele e diz: Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele veja o que de fato está acontecendo, para que ele veja aquilo que os seus olhos espirituais não estão vendo. Ele está vendo só com os olhos da temporalidade. Abre os olhos espirituais, abre os olhos da fé. E aí Deus abriu os olhos do rapaz. E ele viu que as colinas por detrás do exército do rei da Síria estavam cercadas de um exército celestial. Havia uma tropa muito maior e invisível, cercando aquela visível que estava ali perto de Eliseu. Esta visão sem palavras
trazia a mensagem mais eloquente de todas que alguém pode ouvir. Tem um cerco à sua volta? Eu fiz um cerco ao cerco para defender e proteger você. Lembra da promessa que paira sobre nós, lançada sobre Israel, e ela é nossa pela fé, que diz: quem vos tocar, toca na menina dos meus olhos? Ai deles, se descerem para botar a mão em você. Olha o que espera por eles, você pode ver. É aqui que temos muito para aprender, meus queridos. Há pontos muito elucidativos aqui. Qual é o tema que nós estamos querendo e procurando ensinar hoje com esta palavra? A fé vê mais. Por isso, olha o verbo ver aí. A fé vê mais. Em nome de Jesus, temos que sair hoje daqui aprendendo isto. O que a fé vê? Então vamos a esses pontos elucidativos. Eliseu estava vendo além do mundo real. Ora, se Eliseu estava vendo além do mundo real, Eliseu fazia orações, intercessões, exercendo um sacerdócio profético, como paira sobre nós o sacerdócio real, totalmente ligadas a uma visão para além do mundo real. Quando eu só tenho visão daquilo que é real, eu só oro em cima da temporalidade do que eu estou vendo. Ó Deus, livra-me disso. Ó Deus, resolve aquilo. Ó Deus, não deixe tal coisa que está batendo a porta entrar e acontecer. A oração, ela corre muito num plano temporal, material, e com a pretensão de que Deus só cogita destas coisas. Ou como se dependesse das minhas articulações, fazer com que as coisas que eu preciso aconteçam da parte de Deus a meu favor, e chamo isso de fé. Bem, Eliseu estava vendo além do mundo real. Quem vê além do mundo real, quem vê pela fé, e com isso eu estou te dizendo a você, que a fé vê para além do mundo real. Ela não vê um mundo espiritual no mundo real, ela vê para além do mundo real. Meus amados, nós precisamos aprender isso em nome de Jesus. A pretensão que para em nosso coração, maioria das vezes carnal, por mais espiritual que seja, porque um crente carnal não ora. Então, quando o crente ora, pretende que não seja carnal. Mas dependendo do que ele ora, ele é mais carnal do que quem não ora. Compliquei com essa equação, mas se você ouvir de novo umas 2 vezes, vai compreender bem isso aí. O que eu estou querendo dizer a você é que quando nós usamos a fé que Deus pôs em nosso coração, nós podemos ver além do mundo real. Nós podemos ver pela ótica de que a fé se serve. E se vemos para além do mundo real, o mundo real é secundário. É secundário, é subsequente. Há um mundo espiritual por detrás que rege, que controla o mundo real, e isso se chama reino de Deus. Quando o crente está vendo pela fé, ele vê além do mundo real. Qualquer que seja a circunstância que envolva esse mundo real. Este é o campo por onde corre a visão da fé. Ela vê para além do mundo real. Pretender que eu vou alcançar visão do reino de Deus através das coisas temporais é uma pretensão carnal e mesquinha. Jesus não pretendeu isso em nenhum momento e nem nos ensinou isso em momento algum também. Vale lembrar aqui que quando ele multiplicou os pães, 5 pães e os 2 peixes, que Filipe lhe levou da mão de um rapazinho, João registra ali que ele ora e ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes porque já sabia o que iria fazer. Isso é ver além do mundo real. E é fato. O ajudante de Eliseu só viu o óbvio, só viu o que a vida e as circunstâncias ditam. Então não havia no lugar do coração desse moço para ver além do mundo real, por mais crente ou seguidor ou discípulo de um profeta fosse. Olha aqui, não era um mestre qualquer, hein? Era um Eliseu. Era com ele que ele convivia. Era ele que ele assistia orando, meditando, profetizando. No entanto, não conseguia alcançar visões espirituais, só via o mundo real. E quem vê o mundo real, reage ao mundo real. Entra em pânico, entra em susto, perde a segurança, se desespera, se aflige. Porque só vê o mundo real. Nós precisamos abrir lugar na nossa fé, na fé que nos foi dada, para ver aquilo para o que ela foi proposta. Além do mundo real. Não estou falando de magia espiritual. Estou falando de Bíblia, de promessa, de trato com Deus, de coisas espirituais. Se materializamos muito a fé, ela fica materializada, temporal.
Não sobe, não cogita do que é espiritual. E aí a gente fica igual ao Geazi, parece que este era o nome do auxiliar de Eliseu, se é o mesmo, né? Ele só viu o óbvio. Só viu o que vida e circunstâncias ditam. Quando a gente só vê o óbvio, o que vidas e circunstâncias ditam, a gente fica tentando dirigir a mão de Deus em oração. Senhor, faz desse jeito, não deixa acontecer daquele. É uma tentação nossa. E a gente cede a ela com muita facilidade. E aí o que é que acontece? Como eu estou ditando para Deus a forma dele agir, ele vai produzir uma resposta. Mas a resposta não será pelas vias que eu ditei, e aí eu posso não reconhecer a resposta. E se eu não reconhecer a resposta, eu vou ficar como quem não foi atendido. E o desespero vai continuar no mesmo lugar. Mas que coisa ruim, só que é verdadeiro. Isso faz parte da realidade espiritual da maioria de nós, meus queridos. E essas coisas estavam de fato acontecendo ali. Ele não tinha que fazer uma negação, que é um outro problema aí dos crentes com problemas psicológicos, é quando fazem negação, sabe? Essa mesma fé falsa que eu disse que foi ensinada aí a esta última geração de crentes, no meio da qual nós vivemos, ela ensina a fazer negação. Você não confessar tragédia, você não reconhecer que há uma doença, porque isso significa atrair coisas ruins, isso significa admitir o que está ruim. Isso é magia, isso é superstição, isso é pobre paganismo. Mas as pessoas estão presas a esse tipo de coisa. E aí fazem negação. Faz de conta que não tem problema nenhum acontecendo para que possa então estar bem na fita, ou bem consigo mesmo, ou sei lá com quem mais. Isso é muito triste, não é? E entra em desespero, porque na verdade é um contrato de desespero na curva da esquina. A fé, ela encara a realidade, sim. Ela só não se prende à realidade. Os fatos estavam ocorrendo, os fatos históricos estavam acontecendo ali, assim como doenças são reais, assim como problemas são reais, distúrbios são reais, turbulências são reais, a ameaça e o risco eram reais. Mas não era só e nem tudo que acontecia. Em paralelo e para além e acima do que estava acontecendo de real no entorno de um filho de Deus, estava o Deus que tem controle sobre o entorno. Eu abro parênteses aqui para contar uma pequena experiência que não é minha, mas da qual eu participei ouvindo, né? A respeito de uma missionária de peso, essas missionárias transculturais, que abrem mão de tudo e um pouco mais para servir ao Senhor. E era uma missionária que foi servir lá no Timor-Leste, longe, né, gente? Longe, lá na Ásia. Longe da sua família aqui de São Carlos. Ela foi para tão longe, jovem ainda, para servir mesmo a Deus. Mas bem num contexto de turbulências civis naquele país. Coisas ruins estavam acontecendo ali, muito ruins. E ela então foi vítima de uma dessas coisas ruins. O ataque de uma tropa de rebeldes contra o governo instalado, o governo da época, que estavam atacando todos os estrangeiros. E o missionário, amigo pessoal dela, que estava dirigindo a van em que eles, os missionários todos, estavam se deslocando, foi atacado por essa tropa e foi quase que degolado ali na frente deles. Caiu sobre o volante e morreu ali mesmo. E isso abalou muito essa moça. Ato seguinte, né, eles conseguiram, no meio daquela confusão, apesar de estar no meio de pessoas com facões na mão e tanta coisa, conseguiram se fugir e se esconder. E conseguiram fazer contato com a missão, e a missão os orientou, e eles puderam então ir para uma rota de fuga, e nessa rota de fuga tomaram conduções e conseguiram chegar até o aeroporto, do aeroporto viajaram para um outro país. Não vou entrar em detalhes. Naquela mesma noite. É claro que ela estava levando o abalo, ainda com cheiro de sangue, da morte daquele rapaz, ali, ao vivo e a cores do seu lado. Foram para o país e foram colocados na capital desse país, e num hotel que tinha um terraço muito grande, que era muito usado pelos turistas para assistirem os eflúvios de um vulcão que havia lá, que durante a noite ficava muito visível, né? E aquilo atraía as pessoas para verem. E eles lá, muito abalados ainda e tal, mas lá estava ela, na varanda desse hotel, contemplando lá o vulcão, soltando as suas chamas distante, iluminando. Como tragédia pouco é bobagem, o que aconteceu? Aquele vulcão que há anos e anos soltava aquelas labaredinhas, igual o Etna lá na Itália, soltava aquelas labaredinhas,
ele resolveu entrar em erupção naquela mesma noite. E aí veio um terremoto que precedeu isso. E o terremoto foi terrível, foi fatal, derrubou tudo, arrebentou com tudo. E a primeira coisa que aconteceu, porque foi bem durante a noite, é que no meio do estrondo de tudo, abalo, casas e prédios caindo, inclusive o hotel, faltou energia, então não havia luz. Então, o que acontecia? Ela ouvia o grito do povo, correndo desesperado, pessoas feridas, de gente dizendo, corre para aqui, cuidado ali, não vai para aquele lugar. Daqui a pouco alguém gritou, corram, corram, porque está vindo um tsunami. Depois descobriu-se que era mentira, ou pelo menos alguém do desespero jogou isso. E corra para onde? Então ela atônita, num lugar que não conhecia, no meio daquelas pessoas que estavam também desesperadas, uma escuridão total, pó para tudo quanto é canto. Ela não sabia para onde ir, nem o que fazer. Perdeu o que tinha e pensou, não tenho contato aqui, não tenho o que fazer, não tem celular, não tem mais nada. E em dado momento ela não sabia mais para onde correr, nem o que fazer. E ela sentou numa pedra que ela achou por ali e via as pessoas passarem aos gritos ao seu redor e disse, Deus, eu não vou sair daqui para lugar mais nenhum. A primeira coisa que está me ocorrendo aqui no meu coração, abalado e assustado, apavorado, é que ninguém sabe que eu estou aqui e eu não tenho com quem me comunicar para dizer onde eu estou e pedir me socorram, me tirem daqui, que é tudo quanto eu quero. Mas eu tenho a ti. E se existe alguém que sabe onde eu estou, és tu. E entre todos, amigos, parentes, me sonam. Só um tem poder para fazer alguma coisa. E és tu. Eu te pertenço, eu te sirvo. Faze-me saber que tu estás aqui comigo. E aí ela me disse, essa moça veio para mim em terapia, ela estava ainda precisando, porque entrou em depressão, precisava tratar aquele estresse. Naquele tempo eu atendia, então ela veio para mim em terapia, por isso que eu fiquei sabendo de todos os detalhes. E ela disse para mim, pastor, naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, ainda havia estrondos, ainda havia gente correndo para tudo quanto é lado, gritos e pavores. Mas a paz de Deus, como a Bíblia diz, que excede todo entendimento, me deu um banho, me agasalhou, me cobriu. Eu me senti segura sentada sobre aquela pedra. Eu me senti acompanhada. Eu não gritava mais, eu não chorava, eu não gemia, eu não me apavorava. Eu apenas esperava. Meu Deus estava comigo. Essa convicção profunda me deixou ali sossegada e em paz até o dia amanhecer. As primeiras luzes do sol surgirem para a gente poder ter uma noção real dos fatos, do que estava acontecendo, o que ainda estava em pé, para onde se pode ir, o que fazer. E a partir dali, eu consegui me ajustar, consegui ver as pessoas com quem eu precisava ter contato, conseguimos então tomar o nosso avião e voltar para o Brasil. Ela disse, aquela noite vai ser inesquecível, não pelo fato de que eu estou aqui, mas pelo que me aconteceu lá no meio da tragédia. Havia uma outra realidade por detrás da visível, da que estava tão real quanto aquela. Para Eliseu, para aquele rapaz, para essa moça missionária de que eu estou falando. Mas só pela fé poderia ser acessada essa realidade. Foi o que essa menina fez. Ela acessou essa realidade espiritual pela fé. Havia no seu coração uma fé que dizia, eu não te deixarei, nem te desampararei, o nome disso é promessa. Agora era a hora de crer ou entrar em pânico, como todos que não têm esperança, não têm Deus, estão sem Deus no mundo. Não era a realidade dela, era crer. Ela tinha esse Deus. Agora era a hora de se jogar nos braços dele e esperar o milagre da sua presença e da sua companhia. E ela esperou. É desta realidade que somos informados na palavra de Deus, meus amados. E eu vou voltar a esse ponto um pouquinho mais. Mas a outra coisa que eu quero lhe mostrar é que a fé nos ajuda a ver essa realidade e a nos apropriarmos dela. Se a fé trabalha apenas com a necessidade ou o desejo de ver o escape visível, que me apareça aqui um helicóptero, que me apareça aqui um soldado, que me apareça... Ela está materializada. Ela só quer o efeito. Ela tira da mão de Deus a oportunidade de ser Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu Deus, estas promessas vão sempre prevalecer sobre nós. Sempre. Sempre. Nós não precisamos chegar a esses extremos aglutinantes, como aconteceu com Eliseu e com essa moça.
Não precisamos. Mas é evidente que toda a situação de excesso sobre nós somos os primeiros a dizer, está além das minhas forças, é mais do que eu posso dar conta, instauram desespero. E nelas nós temos a mesma oportunidade deles, de ver pela fé e de deixar as promessas então terem lugar na nossa confissão. Então o que faz Eliseu? Eliseu ora para que os olhos do moço vejam o invisível. Não foi esse o resultado e não foi essa a tradução dessa oração com outras palavras que aquela moça lá fez em Mali? Não foi? Claro que foi. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Abre meus olhos, Deus, para que eu veja. Frequentei uma igreja durante um ano só, cujo pastor costumeiramente colocava um cântico que eu aprendi lá, e eu só lembro de um pedacinho da letra, mas é uma canção muito bela, antiga. Abre os olhos para que eu veja algo do bem que tens para mim. E aquela música entrava no meu coração, mas essa mensagem, ela mexia muito comigo. Abre meus olhos para que eu veja algo do bem que tens para mim. Para que eu te veja, para que eu te veja. Dizem que há uma tradução siríaca da Bíblia em que Bartimeu, quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu faça? As nossas Bíblias põem na boca de Bartimeu essa resposta, Senhor, que eu veja. Essa versão siríaca vai além e diz que Bartimeu teria respondido, Senhor, que eu te veja. Quer Bartimeu tenha pedido isso ou não, uma coisa é fato. Quando os olhos de Bartimeu foram abertos pelo milagre, a primeira pessoa que ele viu é a que nós queremos ver no final de toda a corrida. O nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a quem ele viu. Abre meus olhos para que eu veja. Abre os olhos da minha alma. Abre meus olhos para além dessas janelas temporais que reagem às circunstâncias, que veem só o que é visível, que ouvem só o que é audível no tempo dos homens. E aí ouve o que não deve ouvir. Aí se assusta com os sons que não convêm. Ajuda-me a ver pelos teus olhos. Isso vale para aqueles crentes que ficam querendo visibilidade, querem ter resposta de profeta, pastor, missionário, alguém que veja por eles, que lhes deem respostas. Isso não produz, não sustenta, não alimenta fé no coração de ninguém. O nome disso é efeito, o nome disso é forma. Eliseu ora para que os olhos do moço vejam o invisível. A oração de Eliseu, quando ele diz, abre os olhos dele, vamos provar isso logo depois, era para que ele visse o invisível. Ele visse o que ninguém podia ver, a não ser pela fé. E é evidente, como é Deus quem produz e põe no coração do crente a fé, era Deus quem tinha de fazer isso. Por isso que Eliseu tem que pedir a Deus. Eliseu não poderia ter pregado para aquele moço. Quantas pregações Eliseu deve ter feito ali, ao pé do ouvido dele, noites e seguidas. Ele era o auxiliar direto de Eliseu. Eliseu não poderia ter pregado e dito para ele, fique sossegado, Deus me mostrou que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, palavra da Bíblia, né? Maior é um exército que está aqui nos cercando todas as colinas, eu estou vendo, eles estão por aí. Eliseu poderia ter dito isso. E aí o rapaz ficaria ainda, né, tá tomando uma visão por empréstimo, ficaria ainda naquele dilema, creio nisso, descanso nisso, ou continuo aflito? Afinal, não estou vendo, é ele que diz que está vendo. E aí eu vou confiar em Deus ou no profeta? Eliseu foi sábio e disse, Senhor, tu podes abrir os olhos dele. Tu podes dar a ele a visão que lhe falta. Tu podes dar a ele a visão que eu estou tendo. Mostra para ele o que ele não está podendo ver. Abre os olhos dele para que veja. O terreno de visão da fé é acessado por meio da oração, meus amados. Vamos aprender isso, amém? Em nome de Jesus. O terreno da visão da fé é acessado por meio da oração. E só. Nós começamos tudo isso lembrando Hebreus 12, que diz que Jesus é o autor e consumador da fé, para dizer o quê? Que quem a direciona é Ele. Ela procede dele e volta-se para Ele, logo tem de ser buscada nele. Foi sábio aquele homem que respondeu ao Senhor quando disse, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me nessa minha dificuldade de crer. Eu creio, mas é muito fraca a minha possibilidade de crer. Ajuda-me.
Olha que sabedoria. Foi pedir a quem pode fazer isso. Foi pedir a quem é o autor, quem gera fé nos corações. Foi isso. Então, como a fé procede do Senhor, e para se consumar significa que ela volta para Ele, as pessoas entendem o consumar como sendo, ela realiza o que eu espero, aquilo que eu pedi em oração. Isso não é consumação da fé. Quem faz a consumação da fé é o Senhor. E consumação da fé significa realizar o propósito do Senhor e não de quem ora. Então ela volta para Ele. Porque o próprio texto de Hebreus 11, vocês estão vendo aqui que eu estou antecipando alguma coisa que ainda está tão longe de nós, para os que estão estudando Hebreus conosco, é lá no capítulo 11, mas no versículo 6 de Hebreus 11, o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ela toda está comprometida com Deus. Ela se volta para Ele. A fé não é para nós, não se volta para nós. O que ela faz conosco é nos dar possibilidade de ver a Deus. De ver o agir de Deus em fidelidade e misericórdia. Ela procede dele e volta-se para Ele. Então só nele pode ser buscada. Então o rapaz e Eliseu agora viam que lhes dava segurança e paz. Mas me acompanhe no que eu vou lhe dizer agora. É onde a nossa meditação se torna intensamente didática, meus queridos, neste momento. O que a fé mostrou para Eliseu e o rapaz não atuou em nada, tal como aconteceu com a moça lá em Mali. O terremoto não cessou, não entrou um clarão do dia, não veio um anjo com lanterna iluminar só ali o espaço em que ela estava, não veio um anjo para trasladá-la, levantá-la em suas asas pelos seus ombros. Não. De igual maneira, a fé mostrou para Eliseu e o seu moço algo que não atuou em nada. Preste atenção no texto que você leu. O que foi que aquele exército celestial que estava sobre as colinas ao redor do exército da tropa do rei da Síria fez? Absolutamente nada. A visão serviu para quê então? A visão foi solução. A visão deu livramento a Eliseu. A visão fez com que o exército celestial viesse e desbaratasse o exército do rei da Síria. Não atuou em nada, porque o propósito era transmitir segurança, era transmitir garantias de que estavam protegidos, aleluia. Então não se tratava de um efeito da fé, nem para a fé como uma magia, mas se tratava do seu efeito moral, do compromisso de Deus com o coração daquele que nele confia e espera. Esse é o compromisso da fé. Então o verdadeiro propósito da fé é nos aproximar de Deus, como citamos aqui Hebreus 11:6, para vermos o que temos nele, não apenas para o que ele realiza. É muito pobre essa fé que se baseia nos atos de Deus, nos efeitos de Deus. Ela tropeça ali na frente quando o efeito falhar, quando Deus resolver não fazer, quando Deus precisar não fazer. Aí ela fracassa, ela fica atônita, confusa. Não. Preste atenção que quando os olhos deles foram abertos, eles viram uma resposta e a resposta em nada atuou. Porque não era esse o compromisso. Porque o propósito era mostrar a eles o que tem ou que eles tinham nele, as garantias que estavam sendo dadas por Deus a eles, e não apenas o que ele realiza. Meus amados, é exatamente disso que Paulo fala em Filipenses 4. Quando estudamos Filipenses, nós batemos nesse ponto, mas eu volto a ele porque ele é fundamental aqui para a nossa compreensão dessa mensagem didática do que nós estamos dizendo. Então eu convido você a me acompanhar aí na leitura de Filipenses capítulo 4, versículo 6. O que Paulo diz? É uma orientação que o apóstolo dá para a nossa fé. Ele diz assim, olha: não andem, versículo 6, Filipenses 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. O que estava acontecendo com Geazi? Com razões de sobra, super ansioso. Havia fatos reais dizendo: vocês vão ser trucidados agora. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças. Obrigado, Senhor, porque me respondeste. Jesus fazia isso.
e ainda não tinha obtido nenhuma resposta. Preste atenção. Obrigado. Com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou eu concordo com ele, você concorda com ele. É isso que a gente faz. Eu vou repetir a leitura de 4:6 sem explicar mais nada. Olha só. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora eu falo. O que ele estava dizendo? Você está ansioso, você está inquieto, há situações turbulentas, há situações que estão tirando seu sono, deixando você estressada e angustiada. Não fique assim. Joga isso diante de Deus em oração. Faça súplicas e dê graças. Aí você entenderia assim. É assim que nós queremos entender. Ah, Paulo está certo. Eu estou muito ansioso porque tem tal situação ameaçando me acometer ou acometer minha casa. Senhor, não deixe que aconteça. Senhor, eu estou te suplicando. Senhor, me alivia aqui. Senhor, faça, Senhor, aconteça. Aí a gente começa a dirigir a mão de Deus. E agora eu vou esperar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor vai realizar, o Senhor vai fazer isso que eu pedi. Foi assim que você entendeu o final do versículo 6 de Filipenses 4, não é verdade? Então virá a minha resposta. Negativo. Olha o que ele diz no versículo 7. Qual é a resposta que haverá a toda essa súplica para tirar a ansiedade do seu coração? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Os crentes materialistas diriam assim: eu lá quero saber de paz de Deus que alivie minha mente e meu coração e que guarde em Cristo Jesus. Eu quero resposta, eu quero solução para o meu problema. Esse tipo de crente miserável é o que graça entre nós. Mas veja, não foi o que aconteceu com aquela mocinha? No meio daquele contexto de desespero, ela suplica. E o que ela recebe como resposta? A paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda como um orvalho, como um manto que cobre e agasalha o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com Eliseu e Geazi. Eles têm uma visão pela fé dos fatos reais espirituais e aqueles fatos não se tornaram factíveis, mas a paz de Deus que excede todo entendimento guardou o coração e a mente deles. E isso é altamente eficaz, porque de que serve eu ter uma resposta e continuar desconfiado e tenso? Você sabe que isso acontece. Por exemplo, na questão da área da saúde, não é? Você ora pela cura de um ente seu, de um parente, sua cura. E aí o médico chega e diz: olha, está tudo bem, os testes deram negativos, ou então está tudo bem com você. Se surgir algum sintoma, liga para mim. Ou se acontecer uma febre, ou se vier tal, você pode ligar, ou tome tal remédio, etc. E aí você fica agradecido, está livre, tudo bem, mas não acredita que foi liberto. Você acredita que houve um livramento e fica pisando em ovos do tipo: que não aconteça de novo. Não, que não aconteça de novo. Cadê a paz? A paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Meus irmãos, quero lhe dizer em penúltima instância, dentro da nossa didática em 2 Reis 6, que o livramento veio pelas vias da sabedoria que opera por fé. Logo, o que eu estou dizendo aqui? Que o que a fé faz é transmitir o compromisso de Deus para que o coração descanse e gera sabedoria no coração que a recebe. Vamos aprender aqui. Eliseu ora e o amigo passa a ver. Não é verdade? Estamos falando de visão espiritual. Ele ora de novo e o inimigo não consegue ver. Alguém pensa quando ele diz assim: Senhor, fere de cegueira esses homens, que eles ficaram cegos, tateando, precisando que alguém segurasse. Não tem nada a ver, eles estavam em cima dos cavalos ficaram, estavam vendo Eliseu e vendo Eliseu continuaram. Apenas Deus fechou a mente deles. Deus fechou as dimensões internas daqueles homens para que não reconhecessem Eliseu, para que não desconfiassem de Eliseu e para que se deixassem levar pelo velhinho para dentro de Samaria. Eu vou mostrar a vocês quem vocês procuram e onde está. Claro, era ele, e ele estava indo com eles para Samaria. Depois era só ele dizer: estou aqui, sou eu mesmo o homem. Agora Deus abre os olhos deles para que vejam aí. Deus abre os olhos espirituais e eles então enxergam que estão dentro da capital, cercado pelos exércitos do rei, não aqueles exércitos que ele viu, que o Eliseu viu lá em cima das montanhas. Tanto que o rei pergunta a Eliseu: o inimigo está aqui na minha mão, o que eu faço? Eu mato todos, todo empolgado. Eliseu diz: mata nada, alimenta, manda de volta para casa. Vamos aqui. Ele ora e o inimigo não consegue ver. Eliseu guia o inimigo para a sua derrota.
Eliseu usa o inimigo para conquistar sua vitória e a vitória do seu povo. O nome disso é sabedoria pela fé. A fé faz o crente ser sábio. A fé mágica torna o crente mais burro do que é, mas a fé espiritual, ela o torna sábio, porque ela vem de Deus, ela o faz ver pelos olhos de Deus e não meter os pés pelas mãos, não tomar atitudes precipitadas. Eu me lembro aqui de uma igreja, numa cidade aqui próxima a nós, onde botou lá o pastor, um profeta irresponsável, que ficava dando promessas e promessas de conquistas, e havia um tonto lá ouvindo, que começou a ouvir que ele ia ter vitórias financeiras. E o que ele fez? Foi para o banco, se endividou todo, porque Deus me prometeu uma grande vitória financeira, não havia lastro para aquilo, só se ele jogasse na loteria, talvez ganhasse. E então tomou por empréstimo R$2.500, um dia descobriu que estava devendo 70 mil. Impagáveis, mereceu. A verdade, meus amados, é que em nada fomos permitidos e consentidos a termos esse tipo de fé ralé, esse tipo de fé material, que crê numa magia que não procede de Deus. A fé é moral. A fé tem compromisso moral, ela tem compromisso com o coração de Deus, com a natureza de Deus. Eliseu usou o inimigo para conquistar a sua vitória. A fé no coração de Eliseu o fez sábio para poder agir, mais sábio do que o rei, que era, na verdade, o guerreiro. Era quem tomava as decisões em termos de guerra. Vou matar. Eliseu, não, alimenta. Dá um banquete, manda de volta para o senhor dele. O texto diz aí que nunca mais o rei da Síria invadiu Israel. Foi assim. Pelos olhos da fé, nós não precisamos ser videntes, meus queridos, porque isso nos deixa apenas passivos, entende? As coisas acontecem e eu recebo, eu fico passivo, inerte, um vagabundo espiritual. Pelos olhos da fé, nós não precisamos ser videntes. Nós não temos que ser passivos na fé. Pelos olhos da fé, nós podemos ser sábios, o que nos torna ativos em direção à nossa vitória. É o que acontece com eles aqui, ativos em direção à vitória. Nenhum momento você ouve os homens de Deus da igreja primitiva orar dizendo: ó Deus, livra-nos do sinédrio e dos soldados de César. A oração deles foi outra: ó Deus, dá-nos ousadia para continuarmos pregando a tua palavra enquanto eles nos ameaçam. É isso. Então, na verdade, podemos ser sábios e nos tornar ativos, porque aí estamos atuando em termos do reino de Deus. O último ponto, e eu encerro, te deixo em paz, é que Eliseu não orou pedindo um exército celestial para proteção e livramento. Ele não pediu, aquilo lá não foi resposta à oração de Eliseu, gente. Você não viu isso aqui em nenhum momento. Eliseu talvez nem soubesse, Deus não deixou que ele soubesse, que vinha o exército da Síria para cercar Dotã e levá-lo preso. O Geazi foi surpreendido. Se Eliseu tivesse tido alguma revelação, tal como tinha as revelações do que o rei estava para fazer contra Israel e comunicava através do seu servo ao rei de Israel, ele teria dito para o rapaz: olha só, o rei vai cercar Dotã aí com carros e cavaleiros, fique tranquilo, porque o maior é o que está conosco, ou maiores são os que estão conosco. Não, Geazi foi surpreendido porque também não sabia de nada. Apenas o que acontece é que quando ele volta assustado e diz para Eliseu: estamos cercados de soldados para tudo quanto é canto, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí ele viu que Eliseu já estava vendo, por isso estava em paz e sossegado no seu cantinho. Então, na verdade, ele não orou pedindo um exército celestial para proteção e livramento. Bastou para ele ver o que Deus tem preparado segundo suas promessas. Eu pus um grifo aqui na minha meditação. Bastou a Eliseu ver o que Deus tem preparado segundo suas promessas. Como cantou Pedro Valença: a tua graça basta para mim. Como Paulo nos ensinou em 2 Coríntios capítulo 12, tua graça, minha graça te basta, Deus disse para Paulo. E ele reagiu: então me alegrarei mais, até no meio dos sofrimentos, para que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Entende? O que acontece com essa visão da fé é que ela vê o que Deus tem preparado conforme suas promessas. Então ela está se apoiando em quê? Nas promessas. O que é que a fé conhece? As promessas. Por que é que a fé descansa? Porque está segura em quem prometeu. Foi a linguagem de Paulo em Romanos, foi a linguagem de Paulo em 2 Timóteo. Estou certo, eu sei em quem tenho crido. Disse a respeito de Abraão: ele estava seguro de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. A fé vê
crê e triunfa por meio das promessas. As promessas são as janelas abertas para os olhos da fé. É através das promessas de Deus que nós podemos ter visões das coisas espirituais e descansar. Foi isso que Paulo nos ensinou em Filipenses 4, 6 e 7. E então, meus queridos, onde nós vamos tê-las? Aqui, no meditar, no estudar, no escrutinhar esta palavra, esquadrinhar esta palavra, detidamente sobre ela. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, é Romanos 10, 17. Não é ver o efeito, o testemunho do milagre, isso não produz fé, isso produz entusiasmo, que fracassa logo em seguida. Não. As janelas abertas para a fé são as promessas da palavra de Deus. E aí eu encerro dizendo isso para os meus queridos, que tiveram paciência para me ouvir esta 1 hora inteira. Não corra atrás de uma fé que realiza por você. O nome disso é pacote pronto. É enlatado espiritual. Não corra atrás dessa fé que realiza por você. De jeito nenhum. Busque a fé que o use para realizar. Este é o propósito de Deus. O nome disto é a ousadia pedida pelos apóstolos que você encontra registrada em Atos capítulo 4, versículos 29 e 30. Dá aos teus servos ousadia. Dá aos teus servos que preguem com ousadia a tua palavra, enquanto eles nos ameaçam e enquanto tu vais operando aí os sinais que são necessários. Meus amados, esta é a fé que te torna verdadeiramente crente, foi o que Jesus disse. É a fé que descansa nele sem ver os efeitos temporais. É a fé que dita ao seu coração aquela paz que Paulo disse que excede o entendimento e guarda o coração, descansa. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. O Senhor tem resposta já preparada para você. Aguarde, espere. Deus investe na esperança. Amém? Estaremos juntos, querendo Deus, quinta-feira, 20 horas, com a continuação de parte 4 de Hebreus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo que estamos juntos aqui, que enche o nosso coração de ânimo para ministrar a palavra de Deus. Deus seja servido em abençoar sua vida através deste ministério para o louvor da glória dele. Forte abraço em nome de Jesus. Uma feliz noite de domingo para você e uma semana abençoada na presença de Deus. Amém.